Amém. Marcos 9, verso 38 diz: João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsa demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Amém. Você pode sentar. O que nós queremos, com a graça do nosso Deus, fazer avivar na nossa memória nesta oportunidade. O que é um ministério? Como se compõe um ministério? Um ministério é uma visão que o Espírito Santo traz sobre a terra, dentro de um tempo ou em um lugar aonde ele precise trabalhar daquela maneira. Isto é um ministério. Então, tem lugares que possuem ministérios de cura, libertação, enfim, de acordo com a necessidade do Espírito Santo, ele traz aquele ministério. Hoje, a necessidade do Espírito Santo, já sabemos, é a restauração das igrejas, porque a meia-noite dos tempos chegou e a igreja está de uma forma que não será arrebatada, se não for restaurada. Nenhuma organização envolvida com política será arrebatada. Nenhuma organização envolvida com idolatria, né? O óleo ungido, sal ungido, sapato ungido, cinto ungido, nenhuma dessas idolatrias fará com que ninguém entre no reino de Deus. Então nós estamos vivendo a queda da igreja. Qual é a necessidade do Espírito Santo hoje? Levantar ministérios de restauração, pessoas que denunciem, que acusem, que apontem dedo na cara, que realmente acusem aqueles que estão caídos e aqueles que são líderes, que estão, como diz a Bíblia, um cego guiando outro cego. Então o Espírito Santo hoje tem esta necessidade. Para quê? Através de uma palavra de acusação, poderá existir a oportunidade de que alguns despertem. E nós glorificamos a Deus, porque isso tem acontecido de uma maneira tremenda, gloriosíssima. Então, o ministério é uma visão que o Espírito Santo consegue colocar dentro da cabeça de alguém. E quem faz parte do ministério que o Espírito Santo levanta? Somente aqueles que pensam igual, igualzinho. Se não pensar igualzinho, não, isso eu concordo, mas aquilo eu não concordo. No aquilo que não concordo, não faz parte do mesmo ministério. Amém? Quando, claro, estamos falando de quando a coisa é trazida pelo Espírito Santo, né? Outros detalhes e absurdos que existem por aí, nós vemos com calma no nosso seminário e mensagens após mensagens. Então, você vê que aqui, quem está juntinho de Jesus ali, e aliás a Bíblia mostra que o tempo todo ele está lá, né? João. João vem e diz para Jesus: Mestre, vimos um que em teu nome expulsa demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não nos segue. Ora, mas este homem estava expulsando demônios, quem sabe se não estava também curando enfermos, quem sabe se mais o que este homem estava fazendo, porque só numa passagenzinha dos apóstolos já foi chocante que o homem era cheio do Espírito Santo, fazendo a obra de Jesus Cristo. Mas não nos segue. Ora, seguia ou não seguia?
Se não seguisse, não estaria realizando aquelas obras. E Jesus diz assim: não proibais. Então, irmão, veja bem, João está junto de Jesus, mas ainda não está com a visão correta do que é um ministério. Um ministério, ele não levanta pessoas dentro da igreja somente. Um ministério levanta pessoas nos 4 cantos da terra. Aquele homem não está com um grupinho, vamos dizer assim, o grupinho de Jesus. Ele não está com aquele grupinho, mas ministerialmente ele está do jeito que Jesus queria. Então, mesma coisa aqui conosco. Já pensou se todo mundo que tem alcançado a visão da restauração viesse congregar aqui? Irmão, tinha que fechar o bairro. Tinha que fechar o bairro. A quantidade de contatos que eu já recebi, de pessoas despertando, fazendo a obra, baixando as coisas da internet, distribuindo, só se fechasse o bairro. Então, o que Deus quer é pessoas que andem na visão do ministério e não que andem juntinhos fisicamente. Tem que andar juntos espiritualmente, pois a Bíblia diz: andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Ora, mas pessoas mesmo em desacordo podem andarem juntas, podem até dar as mãos e caminhar, não pode? Pode, fisicamente sim, mas espiritualmente não. Então, o que Deus está demonstrando aqui nesta palavra, que Ele permite ficar registrada, é a visão ministerial, que ela era daquele homem igual a de Jesus, mas não era o pensamento de João. Veja que nós vamos seguir aqui ainda. Tem um texto do Evangelho de João, depois aí de Marcos, vem Lucas e vem João. Na verdade, Lucas capítulo 9 é o que vem primeiro, a gente pega esse texto para examinar. Em Lucas capítulo 9, no verso 51, fala dos samaritanos que não receberam Jesus. Aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto do seu rosto era como de quem ia para Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então veja que os discípulos estão caminhando, mas não estão ainda entendendo muito bem a missão, o propósito do ministério de Jesus. Senhor, eles não quiseram te receber, vamos clamar para cair fogo do céu. Quantas vezes nós não recebemos Jesus na primeira vez que Ele bate na nossa porta? Quantas e quantas vezes? E aqui lá está Tiago e João, que estão andando juntinho com Jesus, mas não estão inteirados na visão do ministério de Jesus. O ministério, ele cumpre o seu propósito, em tempo e modo. O momento exato e a maneira exata como Jesus quer trabalhar, isto qualifica um ministério. Um dia vai cair fogo do céu e consumir os inimigos? Vai, quando Jesus descer no Monte das Oliveiras, vai cair fogo do céu e vai consumir os inimigos. Realmente, mas aqui ainda não era o tempo e o modo. Então,
Tiago e João estão caminhando com Jesus, mas não estão caminhando com a visão ministerial de Jesus. Irmão, isso pode ser um alerta. Não estavam no grupo? Sim, mas ainda não estavam prontos para um propósito de Jesus. Ora, se Jesus tivesse deixado a coisa na mão deles, Tiago e João tinham se reunido e dito: Senhor, derrama fogo do céu e consome esses samaritanos. É o que eles teriam feito, mas não é o que Jesus faria. Entende, irmão? Que muitas vezes nós podemos, na precipitação, porque a hora de decisão é hora de oração, mas na precipitação podemos fazer aquilo que Jesus não faria. Podemos pensar aquilo que Jesus não pensaria. Por isso que Deus nos deu essa frase maravilhosa: hora de decisão é hora de oração. Sempre que você pensar em fazer, agir, seja lá o que for, vai consultar ao Senhor, vai para oração, porque pode ser que você esteja com um intento que não seja o intento do Senhor. Então eles criticaram aquele homem lá que estava fazendo a obra, mas não estava no grupo físico, mas estava no mover espiritual. Ora, fisicamente não significa nada. O estar junto fisicamente não significa nada. Judas estava na mesa da Páscoa, não estava? Estava. E na mesa da Páscoa significa comunhão. Mesa significa comunhão. Lá está Judas na mesa da Páscoa. E ele está em tanta intimidade, tanta proximidade com Jesus, que Jesus chega a um ponto de dizer assim: aquele que mete comigo a mão no prato, ou aquele a quem eu der o bocado molhado, esse é o que me trai. Então, Judas está próximo, está unido, mas não está no mesmo propósito. Judas não fazia parte do ministério de Jesus. Então, esta situação nos está explicando que fisicamente não significa nada, tem que estar no mesmo propósito. Já pensou? Interessante que tem um episódio, né? Que Jesus está pregando, o ministério de Jesus, né? Está pregando, está fazendo a obra, Jesus está ali. E o que chamam Jesus? De louco e de endemoniado. Ora, alguém tinha mais unção, mais graça, mais espírito, mais conhecimento que o Senhor Jesus na realização da obra? Então, veja bem, tinha gente chamando Jesus de louco. E tinha discípulos, lembra quando Jesus ressuscitou, que foi ao Monte das Oliveiras? A Bíblia diz que o povo o viu e alguns o adoraram, mas outros duvidaram. Ora, mas estavam no mesmo grupo, receberam também a mesma notícia. Olha, ele vai para o Monte das Oliveiras. Ele ressuscitou e vai para o Monte das Oliveiras. Aquele grupo que Jesus tinha mandado avisar daqueles que estavam costumeiramente com ele, daquele grupo chegaram lá, uns viram, creram, adoraram e outros duvidaram. Faziam parte do ministério de Jesus? Não, mas foram lá e o viram ressurreto. O que é um ministério? Você só faz parte de um ministério quando você está ligado no propósito do Espírito Santo. Então, o seu ministério, irmão, o que ele é? O seu ministério é a direção que Deus te dá. E você, para entender a direção de Deus, tem que pagar um preço alto do estudo e da oração. Senão você pode fazer que nem alguns fizeram com Jesus. Ele é louco, ele tem demônio. Mas Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, minhas palavras não são só algumas palavras. O ministério ele é composto de vários pontos
várias situações. Você vê João Batista, por exemplo, pregando para soldado, pregando para líder governamental, João Batista pregando para escribas, para fariseus, para saduceus, todo mundo, para o povo comum, todo mundo ia até João Batista e ele sempre tinha uma palavra para cada um deles. Então o ministério não era uma coisinha, ele saía pegando tudo que era situação que vinha pela frente. Então não se pode credibilizar, crer ou achar que se vai pegar de uma visão ministerial uma parte e deixar a outra, porque aí não fará parte de um ministério. Particularmente no nosso ministério, Voz da Restauração, o lema é não fazer amigos, ou discípulo ou nada. E muita gente que passa por aqui sai escandalizado, porque não entende que essa filosofia de amizade já era. Mas os irmãos de outras igrejas, não, em outras igrejas não tem irmãos, a menos que sejam restaurados. Porque a prova que não serão arrebatados e não alcançarão a salvação é evidente na Escritura. Chegou a voz da restauração, e quem não se curvar à visão de restauração, romper com o Estado, romper com os conceitos denominacionais, romper com as doutrinas lixo, o cabelo, a barba, o bigode, as vestes, todo esse lixo que os homens e o diabo jogou dentro das igrejas, quem não fugir desta visão terrível, não irá a parte alguma. Então, restauração é o chamado do Espírito Santo para os últimos dias e não tem outro, tanto que eu tenho dito, se alguém foi consagrado a pastor, bispo, arcebispo, cardeal ou papa, põe na minha frente que eu digo, foi consagrado é pelo diabo. Porque o Espírito Santo não mente, não se engana, eu ponho à prova e aceito o desafio. Nestes últimos dias, ele só chama restauradores, ou não chama mais ninguém. Então, meu irmão, nos quatro cantos Deus está levantando restauradores, pessoas que estão pagando preço. Eu tenho recebido ligações e e-mails de outros países, pessoas que falam português, dizendo que a esposa me chama de louco, graças a Deus, né? Você só reclama com o marido, você só ouve esse homem agora? E o camarada quer ouvir as mensagens, ele quer aprender. Baixou lá quase 400 mensagens do site, não é um nem dois não, isso é uma multidão. E eu digo, o Senhor tem encontrado vidas nos quatro cantos da terra, como Ele me prometeu que faria, assim Ele tem feito. Então o ministério está onde? Onde está o ministério? O ministério está além das fronteiras, na cabeça das pessoas. Isto é uma visão ministerial. Eles não estão aqui. Tem aqueles que Deus chama para cá e se não vier vão morrer. Mas nem todos serão chamados para cá, porque Deus não precisa de obreiros só neste lugar. Ele precisa de obreiros nos quatro cantos da terra. Então é buscar a direção. Senhor, qual é a visão? É essa? Qual é o mover? Aonde eu for? Que forma eu trabalho? É clamar, é buscar, é bater, porque a porta vai se abrir. E tinha muita gente, irmão, que vivia uma aparência. Lembra daqueles filhos dos sacerdotes lá em Atos 19? Os filhos dos sacerdotes estavam lá, aparentemente estava tudo certinho, né? Eu vos esconjuro por Jesus, a quem Paulo prega. O que tem de errado nisso? Nada, não tem nada de errado, está certinho. O Jesus que Paulo pregava, e Paulo pregava muito bem esse Jesus maravilhoso. E foram expulsar o demônio. E o que aparentemente estava certo, espiritualmente estava tudo errado. Porque o demônio salta sobre eles e os deixa nus e feridos. E isto foi notório a todos daquela época. Então havia uma aparência. Você lembra que em Mateus 7:21 Jesus também fala de uma aparência? De pessoas que pareciam estar ligadas ao ministério. Ele falou assim, olha, naquele dia muitos dirão,
Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermo, profetizamos, em teu nome fizemos maravilhas. Olhando todos esses feitos, aparentemente tudo estaria correto, estaria tudo certo, tudo perfeito. Curou enfermo, expulsou demônio, profetizou e fez maravilhas. Mas Jesus disse assim: e eu lhes direi: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ora, mas muita gente olhando aquela situação, e até essas pessoas tentam se justificar, mas era aparência, eram coisas visíveis, mas que não eram geradas no invisível, ou seja, eles não tinham na verdade um ministério, nada daquilo era real, não tinham sintonia com a mente de Cristo, como Paulo diz: não sabeis vós que tendes a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo tem que pensar como Cristo, quem pensa como Cristo tem que agir como Cristo, quem pensa e age como Cristo é igual a Cristo. E João escreve dizendo: aquele que diz que está com ele também deve andar como ele andou. Então, meu irmão, o que é um ministério? Um ministério é composto daqueles que têm a mesma visão, os mesmos propósitos, os mesmos ideais, têm a mesma direção, aqueles que entram no seu quarto para receber do Senhor. Então, nós estamos aqui, dezenas de pessoas, temos um ministério em comum, temos um chamado em comum. Este é o ponto central da questão. Deus te chamou para cá. Você já viu que várias pessoas entraram neste lugar para depois vir perto de mim e dizer assim: ó, eu não concordo com isso não, a minha visão é diferente. Tá bom, quem te chamou para cá então? Entrou aqui por quê? Ministério é composto dos que pensam iguais. Quem pensa diferente, isso não é união, não é ministério, isso é divisão. Nessas pessoas de quem eu estou citando, todos já se desviaram. Eu posso te apresentar a eles desviados, sem igreja, sem conceito espiritual, sem nada. Porque acham que pode entrar numa igreja e colher palavras pelo chão. Essa daqui eu quero, aquela dali eu não quero. É necessário tomar cuidado, por quê? Porque a palavra que às vezes diz que não quer, pode ser exatamente a que faria diferença na nossa vida. Então, sem nos demorarmos muito, lá em João, Evangelho de João, no capítulo 18. João 18. A partir do verso 1, aqui nós vamos encerrar. Você conhece a história, né? Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto no qual ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes ajuntava ali com os discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Disse ele: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes a perguntar: a quem buscais? Eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu?
vê mais um exemplo de alguém que está caminhando com Jesus, quase 3 anos, aparentemente, depois já de expulsar demônio, curar enfermo e tantas coisas, os discípulos de Jesus já eram procurados pela multidão, mas eles não estão integrados na realidade do ministério. Você vê que o tempo todo Jesus diz assim: me convém ir a Jerusalém, ser entregue na mão dos pecadores. Em nenhum momento Jesus falou de resistência, falou de armas, falou de nada disso, pois aqui, quando chega a hora, Pedro está tentando impedir Jesus de cumprir um propósito. Ora, veja bem, irmão, faltou uma lição para Pedro compreender, a lição que é dita: me convém ir a Jerusalém e ser entregue nas mãos dos pecadores. Faltou esse degrau. Esse degrau poderia ter sido um problemaço para Pedro, poderia tê-lo riscado dos propósitos de Deus. Só que Jesus está ali e entra com uma palavra que vai restaurar Pedro: guarda a tua espada, não beberei eu o cálice que o Pai me dá? Então, Jesus restaura uma situação na vida de Pedro, e nós precisamos ter o cuidado de que isso não venha acontecer conosco, pois a chance de Pedro nem sempre é a chance de todos. No verso 4 aqui, disse assim: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Se você está levando uma vida séria, oração, estudo bíblico, comunhão com Deus, assim Jesus falou: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Sabendo, pois, todas as coisas sobre ele haviam de vir, você nunca será pego de surpresa. Ninguém vai te surpreender. Quando as pessoas forem fazer qualquer coisa que Deus permitir, você já está sabendo com toda antecedência. Então, meu irmão, lições que vamos aprendendo e vamos nos enquadrando nos propósitos ministeriais de Jesus, daquilo que o Espírito Santo traz sobre a terra. Ele falou: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Então, irmão, ministério é seguir uma mesma visão. E agora, o mais profundo que nós queremos encerrar é: quem tem um ministério tem recebido exclusivamente do Senhor Jesus. Amém? Existe o subministério, enquanto você não alcança o teu, tem que trabalhar em outros, é a realidade. Existe uma hora que chega o seu ministério, aquela hora que é você e Deus e ninguém mais absolutamente, aquela hora em que você vai ter que seguir aquilo exatamente como Deus te delinear para seguir. E aí você vai estar submisso e ligado ao Espírito Santo. Você vai ter que pensar como ele pensaria, agir como ele agiria, procurar sentir como ele sentiria e não tomar nenhuma decisão sem que ele se revele a você. Então, ministério é a mesma visão de quem? Sua com o Espírito Santo. Fazer parte de um ministério quando você ainda não tem o seu, também é a mesma visão. Sua com o Espírito Santo, te colocando em submissão ou te colocando a serviço, seja como for. Mas sempre, ministério é aquilo que acontece nas cabeças que pensam e agem iguais. Isto é ministério. Então, Senhor, vimos um que em teu nome expulsa demônios e nós o proibimos. Não proibais, porque está fazendo exatamente aquilo que eu queria. Senhor, quer que peçamos que caia fogo do céu igual Elias fez? Não, não quero que vocês peçam nem caia fogo do céu igual Elias fez. Amém, meu irmão? Então, nós vamos estar orando nesta hora. Quero convidar você a nós falarmos com Deus, com o único e verdadeiro Deus,
se liga com o Senhor nosso Deus. Ele tem tido misericórdia de nós. Deus tem sido bom para conosco. E Ele quer te ensinar o que verdadeiramente é um ministério. Muitas pessoas estão fazendo por aí, e este é o exemplo prático. Vamos fazer uma grande cruzada. Isso está na mente do Espírito Santo? Não. Então não faça a grande cruzada. Vamos fazer um grande evento de movimento, né? Quem faz muito isso é aquele pastor político Marco Antônio da comunidade da Zona Sul. Vamos fazer um grande evento de movimento, vamos alugar a Apoteose, vamos chamar cantores internacionais, ninguém até hoje viu resultado nenhum, só um lixo, mais nada. Então, os grandes eventos ministeriais só podem existir quando eles existem também na cabeça do Espírito Santo, na cabeça de Jesus Cristo. Vamos fazer um grande culto e vamos chamar esse culto de culto da libertação. As pessoas vão lá e só catam maldição, ninguém é liberto de nada, todo mundo continua problemático. A única coisa que fazem é chegar lá e dar dinheiro para os mercenários, porque não existia o tal culto da libertação na mente do Espírito Santo. Vamos distribuir a rosa para o povo e vamos ter uma casa cheia. Vamos fazer um grande show. O grande show não está na memória do Espírito Santo. Distribuir as rosas e as idolatrias dos objetos ungidos não fazem parte dos projetos do Espírito Santo. Ou seja, essas coisas não são ministério, porque o Espírito Santo não está compactuando com elas. Você quer um ministério? Tem que alcançar um ministério sério, de abrir a boca e os céus vir abaixo. Tem que alcançar um ministério que nenhum demônio fique de pé diante de você. Tem que alcançar um ministério com intimidade com Deus, unção, autoridade e poder, porque isso está no projeto do Espírito Santo. Então, não invente moda, procure saber, aguçar as suas antenas e saber o que está lá na memória dele. Porque sem mim, disse Jesus, nada absolutamente podeis fazer. Amado Deus, Pai querido, Tu és, ó Deus, o revelador de todas as coisas. Tu és o instrutor de todas as coisas. Tu és aquele que opera além do que pedimos ou pensamos. Diante de Elias, Senhor, Tu quebraste as rochas, Tu lançaste um fogo, vieste num vendaval e também vieste numa brisa. Em todas aquelas operações eram do Senhor, mas o Senhor escolheu a brisa para se manifestar a Elias. E o escritor comete um erro de dizer que o Senhor lançou fogo, mas não estava no fogo. Que o Senhor quebrou as rochas, mas não estava na pedra. Que o Senhor lançou a tempestade e não estava na tempestade. Ao contrário, o Senhor estava em tudo aquilo, mas escolheu a brisa para falar com Elias. Por isso nós te pedimos também, Senhor, que não nos falte a Tua palavra. Se for pelas rochas partindo, pelas chamas ardendo, ó Deus, se for pela brisa ou pelos vendavais, mas Deus, nós queremos Te ouvir. Nós queremos que venha a nós a Tua palavra e que seja feita a Tua vontade, e assim na terra como no céu. Isto é o que buscamos, ó Deus, e há nada mais. Senhor, muitos andaram com aparência de intimidade contigo, como lá os discípulos, e até achavam que poderiam proibir os que estavam andando distante. Nós te glorificamos, Senhor, porque nós somos aquele servo que estava fazendo a obra distante.
Nunca estivemos trancados dentro dos gabinetes dos pastores, Senhor. Nunca, Senhor, ficamos associados à porta deles. Nunca andamos nos grupinhos levantados por eles, mas sempre procurávamos a direção. E o Senhor nos foi dando. E hoje podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso, ó Deus, é o que nós queremos, que nessa noite recaia esta unção sobre este povo. Que não seja um povo de contato físico, mas um povo de contato espiritual. Pois eu sei que os céus já começam a se abrir, meu Pai. Eu quero, Senhor, que esta geração aprenda que a comunhão da intimidade do quarto sozinho é maior do que qualquer outra. É lá que o verdadeiro entendimento vem, e não haverá uma oração inútil, cai fogo do céu, porque o tempo e o modo a ti pertence. Não haverá repreensão a quem está certo, porque quem está certo não pode ser repreendido por homem algum. Os discípulos disseram, vamos repreender, mas aquele que é soberano disse, não, a graça e a unção foi derramada. Muitos estão caminhando num contato físico, Deus, mas não estão entendendo nada do espiritual. Muitos são iludidos, meu Pai, pensando que adentraram as portas da igreja e tudo está consumado. Não! Pedro teve visão errada, Tiago, João tiveram visão errada. E quem não congregava naquela igreja estava fazendo a obra, curando enfermos, expulsando o demônio e sendo exaltado pelo Senhor. Nós queremos ser exaltados na intimidade do quarto, Deus. É lá que nós queremos ser exaltados. É lá que nós queremos conhecer a mão do Senhor. É lá que nós queremos conhecer o poder, a graça, a unção, a autoridade. É lá que nós queremos dizer, Satanás, sai do caminho. Porque conhecemos um Deus de intimidade. O nosso Deus não é resumido na igreja. A geração Jesus Cristo, teu Deus não se resume na igreja. Este é o propósito de Deus. Hoje Ele quer te fazer entender que o teu Deus não é resumido na igreja. E muito mais tem aqueles que o encontram na intimidade do quarto do que aqueles que se detêm a orar dentro da igreja. A promessa feita a Salomão, os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Jesus trouxe uma maior, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai. Eu não sei você, meu irmão, mas eu sinto a força de Deus para encarar as forças do diabo. Eu sinto a força de Deus para desafiar Satanás. Eu sinto a força de Deus para dizer, Deus põe os cativos e oprimidos diante de nós. Deus põe os oprimidos diante do povo que se chama pelo teu nome. Deus emudece as forças das trevas, arranca-lhes os braços e as pernas, Deus, para que o teu nome seja glorificado. Levanta-te contra principados, levanta-te contra potestades, levanta-te contra as hostes infernais do mal, levanta-te contra as obras do diabo. Aleluia a Deus. Santo Deus. Irmão Afonso vai estar orando em nome de Jesus. Fica ligado com Deus, clama, intercede, irmão. Aleluia a Deus. Senhor Deus amado, Pai, nós te glorificamos, Senhor, pela tua revelação, Senhor, desta noite, meu Pai, porque saímos daqui, Senhor, mais cheios, Senhor, da tua glória, Senhor. Recebemos do alto, Senhor, revelações poderosas, meu Pai, que nos farão sacerdote do Senhor no amanhã, ó Pai.
E ainda que quando estivermos longe daqui, Senhor, do outro lado do oceano, meu Pai, saberemos o caminho, Senhor, de buscar a Tua face, Senhor, e não andar tateando, ó Pai, e não esperar por conselhos humanos, Senhor, mas somente, Senhor, a Tua palavra, pois maravilhoso conselheiro és Tu, Senhor. Por isso nos ajuda, Senhor, porque nós estaremos, Senhor, peregrinos e forasteiros nos 4 cantos dessa terra, Senhor. Aleluia, a resgatar Deus. Ovelhas que não são deste aprisco, Senhor. Aleluia, mas Deus. estão conosco, Senhor, nas regiões celestes nessa hora, orando, pregando, desfazendo as obras do diabo. Pois é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, é o mesmo Elias, é o mesmo Evangelho, é o mesmo Deus, Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos seguir os Teus passos, Espírito Santo de Deus. Nós queremos ser como Tu, Senhor Jesus, fazer obras maiores do que as Tuas, Senhor, não para se engrandecer, Senhor, mas para consumar a obra que o Senhor nos deu a fazer, meu Pai, porque o Senhor disse que o Pai seria glorificado nisso, e que a igreja desse muito fruto, Senhor, e o Senhor nos tem dado condições, o Senhor nos tem limpado, o Senhor nos tem podado, nos tem instruído, repreendido, o Senhor nos tem amado, meu Pai, porque a Tua obra é grande em nossas vidas, Senhor. Aleluia, nós te glorificamos Deus. pela confiança, Senhor, que o Senhor tem depositado em nós, no amor, na paciência com os nossos erros, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós vamos insistir, Senhor, em ouvir a Tua voz, Senhor. Pois o Senhor disse para Miriam, com os profetas, é através de sonhos e enigmas, mas com Moisés é boca a boca, Senhor. Então fala conosco assim, Senhor. Amém, Deus. Nos ajuda a ser manso e fiel como foi Moisés, Senhor. Nos ensina a dar a vida pelo Teu povo como Moisés deu, Senhor. Mas fala conosco boca a boca, Senhor. Não nos deixe mais tatear com enigmas, Senhor, mas nos faz ver a Tua face e Aleluia, a Tua glória, Deus. como a glória do unigênito do Pai, Senhor, cheio de graça e de verdade, de formosura, aquele que era, que és e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. É assim que o Senhor se manifestou a nós, Todo-Poderoso, é o Shaddai, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e a nossa fé, Senhor, está nisso, Senhor. E que o Senhor nos ajudará em todas as coisas, não nos deixará sozinho, não nos desamparará, e estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, Senhor. Aleluia, nos ajuda, Deus. Senhor, porque somos fracos, mas o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, Senhor. E a nossa vereda, Senhor, vai brilhar até esse dia perfeito, Senhor. E o dia perfeito vai ser o dia do nosso martírio, Senhor. E que nós vamos nos encontrar com o Senhor em espírito, Senhor. E nos alegraremos, Senhor. E se cumprirá a palavra que diz: Tu em nós, Senhor, nós em Ti, para que sejamos perfeitos em unidade, Oh, Deus. Senhor. Porque assim o Senhor nos prometeu, Senhor. Cumpre em nós a Tua palavra, Senhor, e glorifica, Senhor, o Teu nome em nós, Senhor, com aquela glória que o Senhor tem ao lado do Pai, Jesus, com a glória que o Senhor tem desde a eternidade, Senhor. Nos glorifica assim, Senhor, para que se cumpra também em nós, Senhor. Daquele que o Senhor nos deste, nenhum se perdeu, Senhor. Por isso nos ajuda, Senhor. Aleluia, Deus. Sabe por que essa palavra? Essa palavra é porque muitos daqui serão enviados por este Brasil afora. E você vai sair do meio da congregação mas vai ser conduzido pela visão ministerial do Espírito Santo, que vai estar contigo aonde você for. Esta visão é que não pode ser perdida, mesmo na distância, licantos, longe do partir do pão, mas ligados na mesma memória do Espírito Santo.
E tem mais. Aqueles da panelinha, quando te virem, vão tentar te deter e vão tentar dizer: nós vamos te proibir. Mas do céu Jesus vai dizer: não proibais. Esta é a unção dessa noite. Você vai por Brasil afora. E não diga não para Deus. Ele está trabalhando para isso. Aleluia. Tu, Senhor, és a minha força, o meu escudo, minha redenção, o meu cântico é todo teu, como oferta viva. E aplaudimos o teu santo nome, ó Deus. Confessamos com os nossos lábios teu poder, magnífico e soberano, sublime e glorioso, que restaura a alma e o coração. Tua beleza resplandece em meu viver. Meu viver, tua beleza. Eu sinto que este ano muitos serão enviados. Muitos vão voltar nas suas terras esse ano, cheios da unção, cheios do poder. E a respeito de ti se dirá: ninguém fala como ele, ninguém fala como ela. Aleluia. A brisa! A brisa! Passou o vento, quebrou as rochas, passou o fogo, mas chegou a brisa. Tu, Senhor, és a minha força, o meu escudo, o meu cântico é todo teu, como oferta viva. E aplaudimos o teu santo nome, ó Deus. Confessamos com os nossos lábios teu poder, o teu poder, magnífico e soberano, sublime e glorioso, que restaura a alma e o coração. Tua beleza resplandece em meu viver. Tua beleza, meu viver, tua beleza resplandece. Tua beleza
resplandece em meu viver. E aplaudimos o teu santo nome, ó Deus. Confessamos com os nossos lábios teu poder, teu poder. Magnífico, soberano, sublime, glorioso, que restaura a alma. Tua beleza resplandece em meu viver. Tua beleza resplandece em meu viver. Tua beleza resplandece. Tua beleza resplandece. Tua beleza resplandece em meu viver. Tua beleza. Aleluia. Louvado seja o teu nome, São Pai. Para que iremos nós, Senhor? Lembra que você já disse: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, conta comigo para fazer alguma coisa na tua obra. Deus, conta comigo, eis-me aqui, eis-me aqui. Vai te preparando, irmão. A hora está chegando. Mas é mais glorioso do que o que você pensava. É tremendo. E tem mais, hein? O que Deus está te chamando para fazer, não chama qualquer um. Eu vou repetir. O que Deus está te chamando para fazer, Ele não chama qualquer um. Aleluia. Sabe por quê? Ele viu em você um ministério. Sabe o que é um ministério? Exatamente o que está na cabeça dele, ele achou na tua. Ricantos, demantos, decobalambasoricantos. Lembra desta frase? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Lembra desta frase? Senhor, eu quero ter a mente de Cristo. Oh, aleluia! Ricantos demantos. Há uma alegria também neste lugar. Há uma unção, a unção que envia também é uma unção de alegria, porque o Senhor acha os seus obreiros. Deus vivo. Enquanto muitos estão querendo o conforto da casa, muitos estão querendo comodismo, não querem arredar o pé para canto nenhum. Quando Deus acha um obreiro que diz: me envia, Senhor, eu largo o comodismo, eu largo a fartura da minha casa, eu largo tudo, eu faço a tua obra. Essa unção vem com muita alegria, porque nos céus tem festa. Aleluias. Milhares de almas estão sendo sacudidas. Porque obreiros deste lugar estão se mexendo.
se mexendo no estudo, se mexendo na oração, se mexendo no trabalho. Deus vivo, santo. Aplaudimos o teu santo nome, ó Deus. Confessamos o teu poder magnífico e soberano, sublime e glorioso, que restaura a alma e o coração. Tua beleza resplandece em meu viver. Tua beleza resplandece, tua beleza resplandece, tua beleza resplandece em meu viver. Tua beleza. Você ainda está com vontade de orar nesta noite? Você sentiu o toque de Deus? Fale com Deus. Faz de conta que é só você e Deus, porque é assim que é um ministério, você e Deus. Não tem telefone, então todos estão distantes, só Deus está perto. Não tem correspondência, não tem nada. Então faz de conta que você já está sozinho. Fala com Deus. Aproveita esta noite especial, porque o Senhor está achando obreiros. A unção foi de muita alegria. Quem lança a mão do arado não pode mais voltar atrás. Lembra dessa frase? Senhor, a minha vida não tem sentido se não for para te servir. São essas frases que têm feito a história do cristianismo. São essas frases que têm proclamado festa no céu. São essas frases que fazem o Senhor sair do seu trono e vir contemplar a sua igreja de perto. Ajustar armaduras, derrotar o inimigo, envergonhar as forças das trevas. Deus vive e poderoso, nós te glorificamos, Senhor, pois sabemos que o Senhor opera além do que pedimos ou pensamos, e sabemos que a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E nós, Senhor, conhecemos o nosso coração, porque o homem pode enganar a muitos, mas não pode enganar a si mesmo. Nós sabemos como estamos na tua presença e por isso te glorificamos, pois sabemos que o Senhor fará além do que pedimos ou pensamos. Não trabalhamos por nós mesmos, ó Deus. Trabalhamos pela tua obra. Trabalhamos para que o teu sangue dia a dia seja valorizado em novas vidas. Em novas vidas resgatadas, novas vidas despertadas. É por isso que trabalhamos e pedimos: glorificado seja o teu santo nome. Toma o teu povo na tua graça, na tua paz, Senhor, despede-nos, leva-nos, como tem sido a tua promessa, guardados, 1000 caindo ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. As estradas distantes, as conduções,
as lotações, ó Deus, os veículos, toma na palma da tua mão, Senhor. Pois tu disseste, as minhas ovelhas eu as tenho na palma da minha mão, e ninguém as pode arrebatar. Por isso, meu Pai, que a tua graça e a tua paz transcorra toda a noite, e que o povo que se chama pelo teu nome continue a receber do Senhor a revelação e a vida. Assim te glorificamos em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, nosso Salvador, e o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces e preciosas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja na vida de todos aqueles que verdadeiramente, ministerialmente, querem ser um com o Senhor. Aqueles que desejam, declaram. Porque há poder. Aleluia. Vamos em paz, em nome de Jesus.